Abram suas Bíblias no Salmo 127. Esse será o texto do nosso breve devocional hoje, apenas para não passar desapercebido aí, não passarmos amanhã sem um devocional. Algo que nós já temos falado aqui, já temos conversado aqui dessa relação de pais e filhos, do propósito de criarmos os nossos filhos, de conduzirmos as nossas crianças. E é bom também que aqueles que não têm filhos, aqueles que não estão casados, aqueles que pretendem casar, que também entendam essa relação necessária de pais e filhos. O Salmo 127, ele fala especificamente da edificação de um lar e do propósito para o qual nós edificamos um lar. Nós já refletimos sobre a primeira parte, que fala no versículo 1 e o versículo 2, durante a pandemia, nós fizemos essa reflexão. O foco aqui será nessa segunda parte, do versículo 3 em diante. O Salmo, como vocês veem aí, o Salmo 127 é um salmo de sabedoria, um sábio escreve, Salomão, e esse era um salmo de romagem, um salmo que era cantado e entoado durante as peregrinações que eram realizados pelo menos uma vez por ano a Jerusalém. Então, no trajeto dessas peregrinações, eles entoavam os salmos que vai até, eu acho que o Salmo 137, eram entoados, 134, eram entoados e muitas características e feitos do Senhor era rememorado ali como uma instrução, como um recurso pedagógico. No primeiro momento, ele fala de dois aspectos aqui do versículo 1 e 2, da soberania de Deus, que não anula a nossa responsabilidade em edificar a casa. Então, o sentinela que vigia, ele vigia, mas ele vigia dependendo do Senhor, ele depende do Senhor no trabalho que ele faz. Então, o fato de Deus estar no controle de todas as coisas não tira a nossa responsabilidade, a nossa obrigatoriedade de vigiar, de trazer provisão para o lar, de governar o lar, de conduzir a casa. E do versículo 3 em diante, ele fala mais especificamente da função dos filhos, ou da relação, do propósito de criar filhos, do propósito de ter filhos. Então vamos ler os versículos 3 em diante. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar um instante. Nosso Senhor e Deus, nós somos constantemente, de uma forma tão avassaladora, inundado todos os dias com psicologias e ensinos completamente humanísticos acerca da relação de pais e filhos, acerca da relação conjugal e do âmbito familiar. Pessoas que se levantam comumente, e isso se tornou ainda mais notório nesse tempo de mídias sociais, com muita facilidade saltam aos nossos olhos, de como os pais devem lidar e tratar os filhos, como deve ser a relação familiar. E muito, ó Deus, do que nós vemos são completamente alheios às tuas sagradas escrituras, à tua vontade. Muitos confrontam frontalmente as tuas verdades com palavras polidas, com discursos bonitos e com muita facilidade adentra na nossa mente e tem um lugar guardado muito privilegiado no nosso coração. Que o Senhor nos ajude naquilo que nós temos estudado continuamente sobre esse assunto e especialmente hoje, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo aqui, ele guarda princípios assim muito fundamentais da relação de pais e filhos, especialmente do entendimento que os pais devem ter para com os filhos. Hoje nós temos uma percepção muito distorcida sobre a criação de uma família. Muitos, por mais que sejam pastoreados, por mais que sejam nutridos,
por mais que sejam exortados, guardam percepções intocáveis. Sabe aquelas verdades que são guardadas, que não importa as pregações que você escute, os aconselhamentos que você escute, essas concepções são muito bem guardadas e solidificadas a ponto de ninguém tocar. São as suas verdades e por elas você vive. Essas percepções, por exemplo, elas forjam um entendimento de que o casamento ele só é prudente quando nós temos algum tipo de estabilidade financeira. O casamento ele só é prudente, só é aceitável quando nós temos um local para morar, quando nós passamos no concurso público ou temos uma estabilidade financeira e então nós somos aptos a nos casar. Isso é uma bobagem. Isso é um entendimento completamente fútil, isso é um entendimento completamente materialista e consumista de quais bases deve solidificar o nascimento de um lar. Uma família, irmãos, constrói juntos. Uma família constrói o seu patrimônio juntos. Um casal edifica um lar juntos. Quando nós buscamos qualquer tipo de estabilidade para formar uma família, nós estamos dizendo que os nossos ouvidos, o nosso coração, ele foi de alguma forma adestrado por essas percepções humanas, completamente alheias à vontade de Deus, de que nós precisamos ter um tipo de conforto, ter um tipo de estrutura em que, em algum nível, a dependência do Senhor vai ficar um pouquinho relegada, vai ficar um pouquinho no canto, porque nós temos a construção, no nosso entendimento, de que nós podemos construir algum tipo de estabilidade. Não existe estabilidade nesse mundo, esse mundo é completamente instável, é por isso que nós precisamos do Senhor. Essa é uma das verdades que tem solidificado o entendimento de muitos jovens, de muitos homens e mulheres. A outra é relação a ter filhos. Se essa é o primeiro entendimento que surge, nós devemos casar quando temos algum tipo de estabilidade, nós devemos formar uma família quando temos, no mínimo, um local para morar, uma casa constituída, comprada. A segunda verdade é que nós só podemos ter filhos se nós conseguimos pagar um plano de saúde para eles, se nós conseguimos botar ele numa escola particular, se nós conseguimos dar a ele o que nós não tivemos. E isso é ainda mais mundano, irmãos. Isso é ainda mais diabólico, agressivo contra a palavra de Deus. Nós temos filho porque os recebemos como herança do Senhor e acreditamos na provisão do Senhor. Essa foi a relação constante do povo de Deus. Se os irmãos observarem bem, esse entendimento que hoje comumente cerca a mente dos jovens, cerca a mente de casais, em nenhum instante estava presente nas Sagradas Escrituras. Você não encontra isso, em nenhum instante. Na verdade, o salmista aqui, como dando uma palavra de sabedoria, ele mostra que o sábio é ter filhos enquanto jovem. É o que ele diz aqui, ó. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A mocidade de quem? Dos pais. Os filhos daquele que é jovem. Essa é a palavra que ele dá. Por quê? Porque ele poderá desfrutar da juventude do seu filho, sendo ele ainda jovem. Ele não terá filho depois de velho, para quando seu filho for jovem, ele será mais velho ainda. Esse é o entendimento, porque ele desfrutará na juventude dele do vigor, da força e da vitalidade do filho dele. Mas hoje nós temos um entendimento completamente absurdo. Os irmãos já pararam para pensar como tem sido cada vez mais difícil as mulheres ter filhos e os homens também gerar filhos? Cada vez mais nós vemos infertilidade entre homens e mulheres, cada vez mais. E quanto mais tempo passa, mais difícil é nesse mundo mau, nesse mundo que perece, a mulher gestacionar, a mulher ter filho, biologicamente falando da saúde dela mesmo. E por que nós nos arriscamos a isso? Porque nós temos um olhar grosseiramente materialista. Nós não queremos sentir a dor da dificuldade para nutrir um lar
com a carência financeira, com as dificuldades financeiras. Nós não queremos passar por essa dor. Nós não queremos ter a dificuldade de depender tão intensamente do Senhor quando nós não olhamos para o nosso orçamento financeiro e nós não temos condições financeiras de ter mais um filho, de ter mais uma criança, porque nós olhamos não como herança do Senhor, mas por olhos supremamente materialistas. São heranças materialistas, são heranças do consumismo, não são heranças do Senhor. Nós não olhamos dessa forma. E é por isso que muitas famílias escolhem ter apenas um filho, um único filho, porque olha por esse prisma, olha dessa forma. Muito caro criar crianças, criar filhos é muito caro. Isso custa muito financeiramente. Por isso que muitos param no primeiro filho, param na primeira criança. E olha isso de uma forma completamente materialista. Nós não vemos como herança do Senhor. E é isso que nós devemos ver. Os filhos vêm por causa da provisão do Senhor. Não é porque nós observamos uma tabelinha, não é porque nós vacilamos na tabelinha, não é porque nós vacilamos em algum método anticonceptivo aí, não é por causa disso. É por causa da herança do Senhor. Nós sequer nos preocupamos para o fato de que anticoncepcionais maculam agressivamente a saúde da mulher. Nós nem olhamos para isso. Nós não olhamos as consequências das nossas esposas, dos nossos filhos, de usar anticoncepcionais, de como isso afeta a saúde da mulher, de como eles são agressivos à saúde da mulher e como isso futuramente vai redundar até prejuízo na intimidade do casal no futuro. Nós, como pais, parece que nós não observamos esses conselhos, essas orientações de sabedoria, porque nós somos simplesmente levados pela sabedoria humana. Se a mulher não quer engravidar agora, toma anticoncepcional e pronto, isso resolverá a sua dificuldade e não se preocupe com as dificuldades de saúde que ele trará. Não se preocupe, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é um comportamento padrão. Todas as mulheres tomam anticoncepcional, até mesmo as jovens, por mais que não são casadas e, portanto, não têm relação sexual, tomam anticoncepcional para organizar aí os seus hormônios. Então, não tem problema nenhum quanto a isso. E nós simplesmente engolimos essa sabedoria do mundo. Nós simplesmente recebemos essa sabedoria mundana como se fosse impossível ser contrariado. Impossível ser questionado. E nós tomamos isso como padrão. Nessa relação de pais e filhos existe um propósito muito claro. Aqui o salmista, ele fala de forma muito contundente que nós criamos os nossos filhos como guerreiros que nos darão segurança. Não como meninos mimados, não como meninas mimadas, não como mauricinhos, não como patricinhas, mas como guerreiros que nos darão segurança. Nós criamos homens e criamos mulheres. Essa é a figura aqui que ele constrói. Como um benefício do Senhor, como dom do Senhor, é o galardão aqui, como presente do Senhor, não como dificuldade, não porque mais remédio será comprado, não porque mais leite será comprado, não porque mais alimento será comprado, mas como benefício do Senhor, como graça do Senhor, algo que tem sido perdido nesse mundo consumista que nós vivemos. Nós não vemos mais o preço de passar noites em claro por causa dos filhos, nós não vemos mais o preço das rugas sendo criadas no nosso rosto por causa dos filhos, nós não sentimos mais a noção de grandeza de ver a nossa saúde se esvaindo para criar uma família piedosa, algo que sempre foi muito característico nas Sagradas Escrituras e nas famílias bíblicas que nós vemos aqui. Nós simplesmente não queremos as rugas,
nós simplesmente não queremos as energias drenadas, nós simplesmente não queremos o sacrifício, nós simplesmente não queremos o desgaste pela família, mas nós fazemos tudo isso para conquistar o mundo. Nós fazemos isso pelo carro que nós queremos, pela casa que nós queremos, pelo concurso que nós queremos, pela promoção do trabalho que nós queremos. Muitas vezes funcionários, eles tendem a corresponder às expectativas dos seus patrões e não às expectativas de Deus em relação à família. Isso tudo é fruto de uma visão abusivamente materialista, absurdamente consumista, e nós simplesmente recebemos isso. Por quê? Porque formar uma família piedosa não recebe aplausos da sociedade, simplesmente não recebe. Simplesmente não recebe nenhum destaque na sociedade. Então nós somos muito levados a isso. Como você tem criado o seu filho? Como um guerreiro que dará para você conforto e proteção? Ou como um moleque que você não pode confiar? Porque essa é a figura aqui da criação de filhos. Você cria um guerreiro e nele você terá confiança. Você pode confiar. É essa a figura que ele constrói aqui, apontando o local de proteção que eles dará. Eles ficarão às portas da cidade. Qual é a figura aqui de guerras que eram travadas naquele tempo? Quando a cidade era sitiada, a parte mais frágil da cidade eram os portões. Então, os portões da cidade eram o local de maior fragilidade e onde tinha a tensão do combate, para que não adentrasse da cidade e tomasse toda a cidade e matasse aqueles habitantes. Por isso que os filhos aqui, eles são aqueles que são colocados à porta na proteção de inimigos, guerreiros, mulheres valorosas, fortes, piedosas, homens fortes, que entendem o preço da morte por aqueles que ama, que entendem o preço do sacrifício, homens que entendem pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer, não homens que choram por um celular, não homens que choram por uma viagem, não homens que choram por um videogame, não homens que choram por roupa, mas homens que entendem o preço de verter uma lágrima. Não derramarei uma lágrima por aquilo que é fútil, por aquilo que é pequeno, por aquilo que é barato. Derramarei uma lágrima por aquilo que tem valor. É assim que nós devemos criar os nossos filhos. Porque são crianças nada. Ele não será uma criança eternamente. Você está olhando para um homem, você está olhando para uma mulher. Nessa realidade de vida, ele não pode fazer o que ele quer. Ela não pode fazer o que ela quer. Por isso que nós temos que ensinar. E muitas vezes vamos ter que ensinar mostrando as consequências das escolhas erradas, as consequências de não serem guerreiros nesse mundo mal, de não serem fortes nesse mundo mal. Não ser forte nesse mundo mal é uma porta aberta para a morte. Era uma porta aberta para a desgraça. Por isso nós dosamos, irmãos, o cuidado que nós temos com as nossas crianças. O amor que nós dispensamos e como dispensamos. O afago que nós dispensamos e como dispensamos a eles. Para que eles não sejam frouxos e fracos, como muitos existem aí. Agora nós sofremos as consequências já de homens criados com Nutella na boca constantemente. Agora, homens fracos, homens frouxos, homens omissos, homens que não querem formar famílias, homens que não querem um sacrifício de formar famílias, mulheres que não querem ser dona de casa, mulheres que consideram insuportável passar o dia nos afazeres do lar, porque não foram preparados para isso. Nós já sofremos as consequências disso agora. O que dirá nessa geração que está chegando? Nós criamos guerreiros, irmãos. Então nós temos que mostrar as consequências de escolhas erradas. Vocês, mães e pais que têm filhos pequenininhos, vocês têm que mostrar um preço quando ele faz vocês saírem do culto aqui. Vocês têm que mostrar para eles que tirar vocês do culto dói.
Porque eles vão aprender que é só gritar que vocês levam ele por berçáriozinho para brincar. É só gritar que vocês levam ele para um localzinho que pode descabelar vocês completamente. Cansar vocês completamente. Tirar de você a nutrição da palavra do Senhor. Vocês têm que mostrar para vocês, pais, para eles, pais, as consequências de tirar vocês do culto ao Senhor. Dói, mostra que toda vez que nós saímos daquele lugar, causa dor. Saímos daquele lugar, gera dor. O que é que eles vão pensar? Tem que ficar naquele lugar, para não sentir dor. É naquele lugar que eu não sinto dor. É aquele lugar que eu sou protegido. É aquele lugar. Não subestime a estultice e a pecaminosidade daquele que você segura no colo. Não menospreze isso. Eles nascem pecadores, inclinados para o mal. Então não menospreze isso. Não venham engolir esse discurso humanístico de que são crianças. Ele não entende. E por que as escolhas dele sempre é para o mal? Por quê? Porque eles só escolhem o mal. Só escolhe fazer o que é contrário à palavra de Deus, que obviamente você entende que é o certo, que é a verdade, você entende isso, é a verdade, é o certo, porque eles escolhem o oposto. É a nossa responsabilidade adestrar, e nós fazemos isso pregando e ilustrando, pregando e ilustrando. Sair desse ambiente, meu filho, dói. Eu vou mostrar para você, porque você me privou do culto ao Senhor. Faz isso. 1 vez, 2 vezes, 1000 vezes. Mas não seja omisso quanto a isso. Os seus filhos têm que ficar no local onde eles entendem que há reverência. Eles têm que entender que aqui não é só um programa religioso, é um local de proteção, é um local de solenidade. É um local de segurança. É aqui que eles encontram paz. Sair desse local lhes causa choro, lhes causa desconforto. Então saiu desse local, não tem brincadeira não. Vai chorar no berçário. Pode se estribuchar à vontade. Não existe conforto fora do Senhor. Não existe conforto fora do culto ao Senhor. Porque imagina o que é que a criança entende. Ela está nesse local que ela considera chato. Por causa da sua natureza pecaminosa mesmo. Não é porque ela é criança, não é porque ela é pecadora. Não é porque ela é criança. Então ela está nesse local que ela considera chato. Ela não pode pegar nenhum brinquedo, ela não pode ficar deitada à vontade, ela não pode andar à vontade. Então o que é que ela entende? Olha, quando eu faço birra, eu vou para um local que eu posso fazer isso tudo. Então eu vou fazer o quê? Birra. Como é que nós ensinamos isso? Nós ensinamos mostrando que quando ele sai desse local onde todos cantam ao Senhor, onde todos estão reunidos, alguma coisa acontece que dói neles. Eles recebem um tipo de privação que eles vão considerar pior do que quando eles consideravam que estavam privados aqui. Porque eles não podem gritar, eles não podem correr, eles não podem andar. Então eles entendiam que eles estavam privados aqui. Mas eles vão entender que quando eles saem desse ambiente, existe uma privação maior. Suas crianças não podem compreender que vencem vocês. Não podem. Se eles entenderem isso, vocês perderam já o início da batalha. Vocês já pararam para considerar como é difícil educar filhos malcriados? Porque já está arraigado aqui, ó. Já está completamente arraigado. Educar filhos malcriados significa dizer que nós temos que arrancar as raízes de crianças cujo entendimento já está completamente solidificado. Irmãos, vocês criam guerreiros. Vocês criam homens e mulheres para a guerra. Vocês sabem disso, olha o mundo que vocês vivem. Vocês vivenciam isso no trabalho. Vocês vivenciam isso na sociedade. Então prepare os seus filhos para tal.
Mostre que o local de maior conforto e segurança é a igreja do Senhor, é os átrios do Senhor, é o aprisco do Senhor, são os braços do Senhor. Eles têm que entender isso desde o culto doméstico, com o devocional que vocês dizem. Meu filho não sabe nem ler direito. Não importa, pegue a Bíblia e vá fazer o seu devocional. Não importa, fique ali. E depois venha me explicar o que foi que você entendeu. Pode ir. Que é o ajuntamento santo. É isso que nós devemos fazer. Então, muito cuidado, ame o seu filho, dê carinho ao seu filho, abrace o seu filho, mas não entenda errado o propósito para o qual vocês criam eles. Vocês criam ele para a guerra. Caso contrário, vocês estão destinando eles à morte. Se eles não forem uma mulher e um homem piedoso, valoroso, que entende o sacrifício, vocês vão matar os filhos de vocês. Vocês estão matando o futuro casamento deles. Vocês estão matando a futura família deles. Vocês estão matando. Porque simplesmente vocês abriram mão de criar homens e mulheres, julgando que os filhos seriam eternamente bebês para vocês, para viver no colo de vocês. Aí vocês vão ter que fazer isso. Carregá-los no colo depois de grandes, depois de casados, carregá-los no colo, sustentando-os financeiramente, sustentando as suas brigas e birras no casamento, sustentando os seus netos, que são filhos deles. Vocês vão ter que fazer isso, porque falharam agora, vacilaram. E vocês sabem do que eu estou falando, porque isso é uma realidade. É uma realidade nessa presente era. Criem guerreiros, irmãos, que vocês podem confiar para ficar aos portais da cidade que protegerão contra inimigos. Criem guerreiros, homens e mulheres valorosos. Vamos orar. Nosso Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, pela instrução da Tua palavra. Sabemos que não conseguimos fazer aquilo que o Senhor mesmo requer, por isso suplicamos a Ti, ó Deus, que nos ajude. Rogamos a Ti, ó Deus, que possamos ter sabedoria e entendimento suficiente para nos desgastar, para criar homens e mulheres que lutarão contra gigantes e feras nesse mundo mau, no sacrifício simples e secreto de criar famílias piedosas. Em nome de Jesus. Amém.